Beleza, turma? Professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula e hoje conheceremos um pouco mais sobre potência e energia elétrica. Fica aqui comigo até o final do vídeo e vamos para a lousa. Definindo objetivos, aprender sobre as grandezas potência e energia. Elas se juntam às outras grandezas de tensão, corrente e resistência no estudo da eletricidade. E vamos praticar os principais exercícios. Potência. A potência elétrica P usada em qualquer parte de um circuito é igual à corrente I nessa parte multiplicada pela tensão V através dessa parte do circuito. Traduzindo isso tudo, turma, temos que a potência é a tensão vezes a corrente. Sempre que pedir para calcular a potência, vocês precisarão ter a tensão e a corrente. E de maneira semelhante ao que a gente estudou lá na lei de Ohm, podemos definir um gabarito para essa expressão. Em cima é o P de potência, escrevemos aqui um T aqui, V e aqui corrente I. E fechamos aqui o triângulo representando esse esqueminha aí. Se eu quero a potência, eu vou multiplicar na horizontal V vezes I. E de maneira semelhante lá também a lei de Ohm, temos as outras formas. A primeira, se eu escondo a letra I aqui na direita inferior, sobra o P sobre V. É o que temos aqui na fórmula. I é igual a P sobre V. E a segunda forma, na verdade a terceira, tensão é igual a potência dividido por corrente. A gente vem aqui para o gabarito, esconde a letra V e sobra o P sobre o I. Copiem e treinem os três formatos para a gente usar nos exercícios. Na sequência, se conhecermos a corrente I e a resistência R, mas não a tensão V, podemos determinar a potência P utilizando a lei de Ohm para a tensão, de modo que, substituindo, isso vai acontecer quando, a partir da lei de Ohm, V igual a R vezes I, substituirmos na potência. Acompanhe aqui de lado, ó, P é V vezes I. Se a tensão é V, se a tensão V é R vezes I, eu jogo aqui, ó, R vezes I vezes o I, que já tinha duas letras iguais, a gente vai somar os expoentes, R vezes I ao quadrado. Vamos seguindo aqui com essa mesma dedução, só que já digitada. PVI, teremos ou temos no final potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Por que dessa formulação? Porque pode ter situações onde você, mais uma vez, só tem resistência e corrente. Aí você já usa direto essa fórmula para calcular a potência. E teremos ainda mais uma, da mesma maneira, se for conhecida a tensão e a resistência R, mas não a corrente I, podemos determinar a potência P através da lei de Ohm para a corrente. Já temos o conhecimento dessa lei, no caso, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Faremos o procedimento semelhante ao anterior, P é VI, P vezes I. Vamos substituir em I esse valor de tensão sobre resistência. Como resultado, os V's são iguais, teremos o P igual a V ao quadrado dividido por R. Também teremos essa mesma formulação aqui digitada. Na equação P igual a V vezes I, temos a substituição que fizemos há pouco, resultando em P igual a V ao quadrado sobre R. Copiem para a gente treinar os exercícios. Vamos conhecendo aqui. Se conhecermos quaisquer das duas quantidades, poderemos calcular a terceira. Isso já era dito há um bom tempo no estudo da lei de Ohm. Sempre que a gente tinha duas grandezas, a gente calculava a terceira. Vamos então com exercícios. A corrente através de um resistor, podemos simplificar esse problema com um resistor aqui de 100 ohms. A representação da corrente é uma seta 0,20 amperes.
Calcule a especificação de potência do resistor. Comento isso aqui na sequência, mas primeiro calcular a potência. Potência, se eu tenho a resistência e a corrente, eu vou precisar dessa fórmula aqui. PRI ao quadrado, resistência é 100 vezes a corrente de 0,20 ao quadrado. O resultado aqui será P 100 vezes 0,04, o que vai nos fornecer uma potência de 4 watts. Sobre a especificação, o que isso significa? Significa que na hora de comprar o resistor, você vai chegar na loja e pedir, quero um resistor de 100 ohms, e o vendedor vai lhe perguntar, qual a potência? A potência é importante porque vai definir a máxima corrente que o seu resistor vai suportar. E por uma questão de segurança, se pede o dobro da potência calculada. Com isso, a sua potência para essa questão seria o dobro de 4 watts e assim pedir 8 watts. Tá aí a observação: para evitar que o resistor se queime, a especificação de potência de qualquer resistor deve ser o dobro. Fica esse alerta aí para vocês. Vamos seguindo em frente. Mais uma questão: quantos quilowatts de potência são liberados a um circuito de um gerador de tensão? Anota a tensão, quanto é? 240 volts, que fornece uma corrente de 20 amperes. Para a gente fazer essa conta aqui, a gente vai fazer PVI, é a primeira fórmula estudada, 240 vezes 20 amperes. Já temos esses dois zeros, a gente copia, 2 vezes 24, 48 ou 4.800 watts. Podemos reescrever como também 4,8 kilo, esqueci o casinho aqui, kilowatts. É possível dessa forma também. Show de bola. Acho que ainda tem mais um. Aqui a resposta arrumadinha, vocês pausem e copiem. Mais um aqui para fechar a parte de potência. Se a tensão através de um resistor de 25.000, copia para ir treinando. Resistor 25.000 ohms, aí faz aqui o ômega. E uma tensão de 500 volts. Qual equação eu vou utilizar? PV ao quadrado sobre R. V quem é? 500. Copia 500 ao quadrado dividido por 25.000. Aí a calculadora, 500 vezes 500. Já vou dar logo o resultado dividido por 25.000. Resultado aqui para mim, 10 watts. Show de bola. Vamos ver aqui o resultado já digitado. Confere, 500 ao quadrado dividido por 25.000. Resultado 10 ohms. Fechando assim os exercícios e dando prosseguimento aqui, falaremos um pouco sobre o watímetro, medidor de potência. Ele entra na lista dos instrumentos de medição elétrica. Já conhecemos o voltímetro para medir tensão, amperímetro para medir corrente, ohmímetro para medir resistência. Todos esses três fazem parte do multímetro. Já o watímetro é um equipamento à parte. Não temos no laboratório, não teremos como praticar a parte de medição de potência. Vamos conhecer um pouco dele. Como a potência depende da tensão aplicada aos terminais do elemento e da intensidade de corrente que o percorre, temos que efetuar a ligação de 4 terminais para efetuar uma medida de potência dissipada pelo resistor. Aqui o esquemático na esquerda, temos uma bobina de corrente que será percorrida pela corrente dessa carga aqui R, e em paralelo ao resistor uma bobina de potencial para medir a tensão, de modo que ele tem aí esses 4 terminais podendo ser observados aqui no esquemático da direita. A corrente, aqui onde eu estou passando o mouse, vai por dentro do watímetro e volta. E a tensão é medida em paralelo à resistência aqui no resistor. De modo que vai aparecer aqui na tela a leitura de watts. Seguindo em frente, chegamos no
tópico de energia elétrica e sua definição. A energia elétrica desenvolvida em um circuito pode ser calculada pela fórmula. Trata-se, turma, da potência vezes o tempo. Vai significar o tempo de consumo do seu equipamento. Todo equipamento tem uma potência elétrica e o tempo que ele ficar ligado, consumindo potência, vai se converter na grandeza chamada energia. E a sua unidade é a junção do quilowatt da potência vezes a hora do tempo, de modo que eu vou ter quilowatts hora. E é o que a concessionária usa para cobrar no final de cada mês a energia da sua casa. Que quantidade de energia liberada em 2 horas, tempo, no caso ΔT, anota 2 horas por um gerador que fornece a potência de 10 kW. Aí aqui é a aplicação direta da fórmula. Energia, potência, já coloco 10. Ponto tempo, 2 horas, igual a 20 kWh. O resultado para vocês pausarem e copiarem. E chegamos no instrumento que mede essa energia, chamado de quilo-hora-vatímetro. Por muito tempo era o modelo da esquerda, analógico, que se tinha nas casas, e com a evolução da eletrônica, aos poucos e com o tempo, ele está sendo substituído pelo modelo digital. Esse aqui da direita. No modelo digital, a capacidade de medições são maiores, de modo que ele fornece mais grandezas para o monitoramento da energia e de outros parâmetros. Não entraremos em detalhes por não ser objeto de estudo no curso de informática. E aqui a gente chega num exemplo mais do dia a dia, trazendo aí o Enem, de energia elétrica de uma casa, considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Aqui eu trago uma questão que vocês poderão treinar na casa de vocês, caso queiram. Tabela. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Essa é a tabela fornecida, uma imagem que contém ar-condicionado, chuveiro, freezer, geladeira e lâmpadas. Coluna central, potência em kilowatts, e na direita, tempo de uso em horas. Como é feito esse cálculo? Aqui eu já digitei e criei mais uma coluna, energia calculada. Vamos utilizar diretamente a expressão energia igual a potência vezes o tempo e criar os valores da coluna energia calculada. Segue aqui comigo, 1,5 vezes 8 dá 12. Aí vamos preencher aqui, ó, 12. Limpar, 3,3 vezes 1 dá 3,3. Dividido por 3, isso aqui, essa razão aqui, dividido por 3. 1,1, anota, 1,1. 0,2 vezes 10, 2. 0,35 vezes 10, 3,5. Anota. E 0,10 vezes 6, 0,60. Agora a gente realiza a soma. Soma 19,2 kWh. Isso aqui é o que? Diário. Então a gente pode botar aqui barra dia. Show de bola. Terminou a questão? Não. Vamos seguir aqui para mais uma tela, que é a do resultado digitado. Só faltou aqui a nossa soma de 19,2. E o que fazer agora? Já temos que o consumo diário é de 19,2 kWh e a questão pede o quê? Supondo que o mês tem 30 dias e que o custo de 1 kW é R$ 0,40. O consumo de energia mensal nessa casa é de aproximadamente. O que fazer agora? Primeiro, multiplicar por 30 para saber o consumo do mês. 19,2 vezes 30. 576 kWh mês. Isso aqui é o total dessa casa. E o que fazer para encontrar os reais?
regra de 3. Se 1 kW é 40 centavos, cadê, ó? 1 kW 0,40, quanto será 576 kW? X. Então, o total é basicamente pegar sempre o total do mês e multiplicar pelo valor de 1 kW. 0,40, 576 vezes 0,40, aqui deu em reais 230, 0,40. A resposta mais próxima aqui, ó, letra E, 230, fechando essa questão de consumo e custo. Na sequência, para a gente fechar, duas definições: curto-circuito. Se ligarmos um condutor de resistência praticamente igual a zero diretamente na saída de uma fonte de alimentação ou tomada, a corrente será extremamente alta, situação conhecida como curto-circuito. Primeiro, que é uma situação indesejada, porque uma corrente muito alta pode queimar toda a fiação de sua instalação, além do risco de você ter seu corpo percorrido por essa corrente e levar um choque. De modo que é muito importante a atenção no uso de tomadas e de fontes de alimentação lá no laboratório. Aqui na figurinha temos uma representação básica de uma fonte de tensão E. No lugar onde a gente normalmente bota o resistor, que é do lado oposto ao circuito, tem aqui um fio. Esse fio é o curto-circuito que está provocando uma alta corrente e aqui na direita no desenho provocando a queima da tomada. Por quê? Porque, mais uma vez, correntes altas derretem o cobre e aquela capa protetora externa de borracha. São alguns pontos importantes ainda sobre o curto-circuito. Situação que produz calor intenso, pode danificar a fonte ou provocar incêndio na instalação, eu falei anteriormente. Por isso que as fontes possuem um circuito interno de proteção contra curtos-circuitos ou circuitos limitadores de corrente. Isso nas fontes lá do laboratório ocorre isso, e numa instalação em geral lá na sua casa, as instalações elétricas possuem fusíveis ou disjuntores que protegem contra uma elevação brusca de corrente. Sempre que ocorrer um curto, o disjuntor é projetado para desarmar e proteger sua instalação. Aqui uma tabelinha resumo do curto-circuito e do circuito aberto. O que é o circuito aberto? É o momento, por exemplo, da tomada sem carga. Se você deixar a tomada lá na parede sem nenhum uso, qual é a característica dessa tomada? É um circuito sem carga, porque está sem uso naquele momento. Ou pode ser chamado de circuito em vazio. O que é que acontece com a tensão quando se trata de um circuito aberto ou sem carga? A tensão é nominal, é anormal. Você chega lá com um multímetro e vai obter 220 volts. Como é o comportamento da resistência no circuito aberto? A resistência é máxima, não tem como passar corrente num circuito de resistência tão alta. E a corrente é zero, não passa corrente em circuito aberto, é uma corrente nula. É o oposto do curto-circuito, é um circuito curto, um circuito muito pequeno, que vai acontecer o quê? É um circuito sob falta, é um nome dado lá na engenharia para os momentos de curto-circuito, ou circuito com defeito. A tensão tende a zero, porque é um fio muito curto, não se estabelece tensão entre dois pontos ou nesse circuito. A resistência é nula, é uma resistência muito baixa, porque se trata de um fio, e a corrente é infinita, é máxima, vindo ocorrer o risco de queimar seus fios, certo? A gente fecha essas definições agora e vamos para o resumo. Resumindo aqui, aprendemos sobre as grandezas de potência e energia, aprendemos sobre o vatímetro e o quilowatt-vatrímetro para medição respectivamente de potência e de energia. Praticamos com os principais exercícios e fechamos agora com os conceitos de circuito aberto e curto-circuito. Show de bola! Valeu pela atenção até aqui. Qualquer dúvida, comenta no mural do Google Sala de Aula ou posta por e-mail. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.